Opa! E aí pessoal, tudo bem? Vamos lá a mais uma aula de Direito do Trabalho. Vamos fazer o seguinte, a metodologia é vamos direto ao ponto. Depois, quem quiser se aprofundar, debater, isso fica para uma leitura complementar, análise de jurisprudência. Aqui na nossa aula a gente vai se concentrar em ir direto ao ponto, sem ficar fazendo arrudeios, certo? Então vamos lá. Primeiro tema de hoje diz respeito às características do direito do trabalho. Veja, o direito ele é um todo, mas ele tem divisões, principalmente direito público e direito privado, e aí as subdivisões a gente vai ver inclusive essa classificação do direito depois, de direito do trabalho, direito público, direito privado. Mas só para entrar nesse tema de características, o direito é um todo, mas tem vários ramos. E esses ramos, eles se diferenciam um dos outros. E eles se diferenciam porque ele tem características próprias. Isso não ocorre só no direito, não. Em qualquer ramo da ciência, você tem o gênero e tem as espécies. E as espécies se diferenciam entre si por conta de suas características próprias. E qual é a característica peculiar do direito do trabalho? Diga aí. Você que está começando agora, você que já tem uma certa experiência no direito do trabalho. O que difere o direito do trabalho dos demais ramos de direito é um excesso de proteção. Acho que vocês já ouviram falar disso. O direito do trabalho ele é protecionista. Não existe uma relação, digamos assim, de coordenação não, entre empregado e empregador. No plano legal, há uma proteção ao trabalhador porque ele é considerado como hipossuficiente naquela relação que se trava no dia a dia. Ele acaba renunciando direitos e por isso ele merece uma maior proteção. Aí por isso que há essa característica que diferencia o direito do trabalho, principalmente do direito civil. Digamos que o direito do trabalho ele nasceu do direito civil. Só que o direito civil, você considera ali os sujeitos em pé de igualdade. E já no direito do trabalho não tem isso não. No plano jurídico, o empregado ele tem mais direitos, ele tem mais proteção do que o empregador. Isso acontece para compensar o fato do empregador ter uma superioridade lá no plano fático. Então essa aí é a principal característica do direito do trabalho. Tem outras, mas a mais importante é essa. As outras a gente vai vendo durante todo o curso. Segundo tópico, divisão do direito do trabalho. Lembra na aula anterior que eu falei? Eu estou dando um conceito aqui de direito individual do trabalho. Certo? Mas o direito do trabalho ele é mais amplo. Ele é dividido em direito individual e direito coletivo do trabalho. Até outros autores que acrescentam direito administrativo do trabalho, direito penal do trabalho, direito processual do trabalho, mas isso aí são sub-ramos desses outros ramos que eu citei. Digamos, direito administrativo do trabalho é um ramo do direito administrativo, porque os princípios são outros. Direito penal do trabalho é ramo do direito penal. O celular tocando aqui agora me atrapalhando a minha aula. Eu vou deixar tocar aí, gente. Eu não vou desligar não, deixa tocar. Porque dá muito trabalho para gravar de novo. Daqui a pouco ele para de tocar aí. Eu vou tomar até um cafezinho aqui agora. Esqueci de desligar no celular. Tá vendo aí como a tecnologia às vezes atrapalha? Vamos lá, parou. Então, voltando ao assunto, esses sub-ramos aí, eles têm ligação com outros ramos do direito, e não como direito do trabalho. Porque direito do trabalho é ramo do direito privado. Direito administrativo é ramo do direito público. Consequentemente, direito administrativo do trabalho também é ramo do direito público. Direito processual é ramo do direito público também. Consequentemente, direito processual do trabalho é ramo do direito público. Portanto, direito do trabalho se subdivide basicamente em direito do trabalho individual e direito do trabalho coletivo. Essas são suas principais divisões. Então, o que seria o direito individual do trabalho? Foi aquele conceito que eu dei na aula passada. Um conjunto de regras e princípios que tem como objetivo reger as relações existentes entre empregado e empregador, ou entre trabalhador, subordinado e empresa. Isso é direito privado. É o que classicamente você já conhece lá. O que diferencia um pouco é o direito coletivo do trabalho. Porque nesse ramo do direito, nós temos entidades que são distintas do que a gente vê no dia a dia.
são chamados sindicatos ou entidades sindicais. Pois bem, o direito coletivo do trabalho, ele também é um conjunto de regras e princípios que visam regular as relações existentes entre essas entidades, entre esses entes que são sindicatos, sindicatos de empregados e sindicatos do empregador. Inclusive contém regras dizendo como devem ser produzidas umas regras específicas que nós temos no direito do trabalho que a gente chama de convenções coletivas e acordos coletivos, que a gente vai analisar aqui durante o nosso curso. É uma questão muito interessante e é algo que diferencia o direito do trabalho de outros ramos do direito, que são os próprios interessados a construírem uma norma jurídica abstrata, genérica. É nesse sentido aí. Então deu para perceber a diferença entre direito público, que público, esse é outro assunto, entre direito individual do trabalho e direito coletivo do trabalho. É justamente esses aí. Vamos ver o próximo. Natureza jurídica, foi o que eu já adiantei. Natureza jurídica é você tentar descobrir qual é a essência do ser jurídico, daquela disciplina, o que ela é. Então, em um primeiro nível, você tenta encaixar determinado ramo do direito como sendo público ou privado. Se você for ler aí, vai dizer, isso é bobagem, não vai estudar isso não, porque isso foi lá na época de Ulpiano, de Roma, não sei o que, deixa isso para lá, mas vale a pena nós analisarmos essa questão, porque é importante definir a que ramo, a que grupo pertence o direito, porque eles têm princípios diferentes. O direito privado tem princípios que diferem do direito público, tá? Mas primeiro a gente tem que identificar o que é que você chama por direito privado e o que é que você chama por direito público. Basicamente, o que difere um de outro é a presença do Estado na relação. Ou seja, quando o Estado não está presente em uma relação jurídica intersubjetiva e tem um ramo do direito que regula essas relações, então aí você está falando de direito privado. É um critério bem simples. Tem vários outros critérios complexos, mas eu acho que não vale a pena você perder seu tempo estudando. Vá pelo critério critério subjetivo. Quando o Estado está presente na relação, ela é regulada pelo direito público. Quando o Estado não está presente, ela é regulada pelo direito privado. Agora, vocês têm que lembrar uma coisa. Há situações em que o Estado ele se despe desse poder que ele tem e contrata com o particular, mantém relações com o particular e pede igualdade. E são casos excepcionais, são exceções. Mas quando isso ocorre, aí também o Estado ele se submete ao direito privado, entendeu? Por exemplo, quando o Estado contrata um trabalhador para ser seu empregado, o próprio direito do trabalho. Quando contrata pelo regime da CLT, vai ser aplicado o direito privado, entendeu? Então, nessa dicotomia aí, o direito do trabalho, ele é um direito privado, que ele trata de relações entre particulares, empregado e empregador. Você vai, se você quiser ler alguma coisa aí, você vai dizer, mas direito público é quando o ramo do direito tem normas de ordem pública. Mas isso aí é super contestável. Por exemplo, o direito privado por excelência qual é? Pense aí, direito civil, não é isso? Tá. E o direito de família está dentro do direito civil. E o direito de família tem normas de ordem pública. São aquelas normas que não podem ser derrogadas pela vontade das partes, dos sujeitos. E nem por isso o direito de família, o direito civil é considerado como direito público. Então esquece esse critério de predominância de regras de direito público e vá no critério do sujeito, que vai ser tudo tranquilo, não vai ter dúvida alguma. Beleza? Próximo item. Funções do direito do trabalho. Para que serve esse direito do trabalho? A gente dá volta um passo atrás, para descobrir, para analisar um pouco qual é a função do direito. Depois a gente vai ver qual é a função do direito do trabalho. Para que serve o direito? Ele tá, digamos assim, ele é da essência, da natureza do ser humano, ele é uma criação do próprio ser humano. Não vamos discutir isso aqui porque é uma questão filosófica. Quem quiser, vai lá, vem filosofia, vai estudar filosofia do direito. O que importa para a gente é descobrir qual é a função primeira do direito. Para mim, eu não tenho dúvida que o direito, função principal,
é evitar conflitos. Você estabelece uma regra previamente e aí os sujeitos, observando essa regra, não entram em conflito. Se nós vivêssemos em um mundo ideal, seria ótimo, porque todo mundo ia observar o direito, não é isso? E não ia ter conflito nenhum. Se as funções do direito elas fossem realmente observadas. Só que o ser humano, pela própria natureza dele, uma parte do ser humano, ele é propenso a não observar essas regras, aí surgem os conflitos. Mas se não tivesse direito material, pelo menos, a quantidade de conflitos ia ser bem maior. Porque, imagine aí, você entra no jogo sem regras, a quantidade de conflito que pode ter. Já quando você entra no jogo com regras, você sabe como agir. E se você não agir de acordo com aquelas regras, você vai ser punido. Então, o direito é isso. E o direito do trabalho é você acrescenta que só a característica dele, que ele também tem como função principal prevenir conflitos, só que conflitos na área trabalhista, ou seja, conflitos entre empregado e empregador ou conflitos entre sindicatos. Se você fala lá para o empregador, ó, no mês de dezembro você tem que pagar o 13º. Você está sabendo disso? Aí no final do ano o empregado exige o 13º e aí não tem conflito, pelo menos não deveria ter, porque o empregador já sabe de antemão, quando ele contrata um empregado, que ele tem que pagar o 13º. Portanto, teoricamente não era para ter conflito. Existe conflito porque as pessoas simplesmente elas não observam as regras jurídicas. Claro que tem aqueles casos em que você não observa a norma jurídica porque você não entendeu ela bem, porque você não prestou atenção ou interpretou diferente. Aí seriam questões de boa fé. Mas você tem aquelas questões de má fé, que é a pessoa que não cumpre mesmo. Beleza? Então, a gente encerra a aula de hoje com esse tópico aí. Até a próxima.